Saudações cinéfilas, como vão vocês? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. E como vocês viram no vídeo anterior com o meu amigo Wanderlei Teixeira, a gente vai fazer aí um arquivo Nicole Kidman, em que vamos abordar os filmes que a Nicole Kidman participou ao longo da carreira. Então vamos dedicar vídeos individuais, falando sobre cada um dos filmes, ou por uma seleção específica, ou por uma ordem aleatória. E a gente decidiu que o melhor filme para iniciar essa maratona, né, que provavelmente vai durar bastante tempo, porque a Nicole Kidman tem muitos créditos, né? A gente achou melhor que iniciar por Moulin Rouge. Mas antes de falar um pouco mais dessa escolha, por favor, Wanderlei, dê as suas saudações. Oi, gente, eu já me apresentei no outro vídeo. Posso dizer que para todo mundo, eu também estou no meu canal, Chovendo Sapos, né? Tiver interesse, lá também eu falo de cinema, faço críticas de lançamentos, também tenho algumas sessões dedicadas à atuação, que é uma coisa que eu gosto bastante, que eu sempre compartilho com a Alex, esse gosto, né, por falar de atuações, principalmente de atrizes, né? E é isso, vamos falar desse filme que eu acho que todo fã de Nicole Kidman, em algum momento, tem uma lembrança positiva aí de Moulin Rouge, né? Bom, a razão de ter escolhido o Moulin Rouge não foi apenas o fato desse ser um dos filmes mais populares que a Nicole Kidman participou até hoje, mas também porque neste ano de 2021 ele está celebrando 20 anos de vida. O Moulin Rouge ele teve a sua premiere no Festival de Cannes, no qual ele foi exibido em competição no dia 9 de maio. Depois, o Moulin Rouge começou a ter suas pré-estreias nos Estados Unidos no dia 18 de maio, até que ele ampliou o seu circuito no dia 1º de junho. O circuito foi ampliado para 2.279 salas, e daquele ponto da arrecadação de pré-estreias até essa ampliação das salas, ele tinha arrecadado 14,3 milhões de dólares. Moulin Rouge, ao todo, ele custou 50 milhões de dólares, e mundialmente ele faturou nos Estados Unidos aproximadamente 57 milhões de dólares, e mundialmente ele se aproximou de 180 milhões em arrecadação. E vale dizer que no Brasil, Moulin Rouge chegou no dia 24 de agosto. Então, temos várias datas aí, né, da exibição do filme pelo mundo. Então, a gente decidiu fazer a gravação desse vídeo e soltar aí para celebrar, né, essa ocasião que o filme já está comemorando aí os seus 20 anos de existência. Aí eu quero começar, Wanderlei, essa conversa querendo saber qual foi o seu primeiro contato com o Moulin Rouge e como foi a experiência para você. Como eu falei no outro vídeo, né? O primeiro contato, assim, Moulin Rouge lá em 2001 era aquele filme que eu tenho muita lembrança da promoção dele. Eu assistia assiduamente a MTV, então, tipo, era Lady Marmalade sempre passando no top 10, né, da MTV. Foi aquela coisa pop daquela época. A lembrança é muito viva, assim, de estar presente de maneira até massificada pra gente. Eu lembro de ter ido no cinema e ver o trailer do Moulin Rouge. Mas eu confesso que, tipo, quando ele foi lançado, eu não tive muita curiosidade de ter visto ele no cinema. Foi uma coisa que eu fiquei adiando. Fiquei adiando a tal ponto de que quando, sei lá, eu tive a possibilidade de assistir no cinema, acabei não vendo. E aí foi o lançamento no ano seguinte em VHS e depois em DVD, que eu acho que meio que acendeu o estado do que eu estava vendo, assim, eu fiquei meio encantado mesmo. Porque é um filme, assim, que primeiro, assim, eu acho que tem a coisa do artifício,
é uma história que é uma trama que é clássica. Eu não acho que é pela história ou pela engenhosidade do que o Baz Luhrmann conta nesse filme que ele pega a gente. Eu acho que é um filme que pega a gente pela forma como ele conta. E eu acho que a exclamação do título é muito condizente com o que ele faz, porque tudo é muito. É o excesso, né? Filme do Não. excesso. É aquela combinação de releitura de clássicos da cultura pop, aquela direção de arte, aquele figurino que, tipo, ao mesmo tempo que é uma coisa que você percebe que é muito estudada da época, mas ao mesmo tempo tem um grau de invenção e de contemporaneidade em 2001, assim. Tem a coisa da edição, que é uma coisa muito incomum, assim, uma coisa muito diferente, uma coisa muito particular. Acho que, não sei nem se eu tenho que parar para ver os outros filmes, mas eu acho que ele repetiu isso em outros, mas eu acho que é muito particular do Moulin Rouge, assim. Uhum. Então foi um filme que me pegou muito nisso, assim, um investimento emocional, assim. Eu acho que é um filme, eu não sei qual a percepção você tem, Alex, mas assim, é um filme que é um dos filmes que eu revisito bastante dela, assim. Eu reassisti recentemente para fazer esse vídeo, né, para conversar com você, mas acho que coisa de 2 anos atrás eu tinha assistido de novo também. E para mim sempre me parece uma coisa muito ousada, muito audaciosa, assim. Até quando eu vejo hoje, assim, eu não vejo esse tipo de frescor em algumas coisas que são feitas hoje. Assim. Eu acho que se Moulin Rouge fosse feito hoje, ele continuaria sendo algo muito ousado, muito audacioso, muito refrescante, assim, do que a gente costuma, até mesmo em termos de musical, assim. Então, foi muito esse contato, assim, e segue sendo essa impressão que eu tenho dele, assim, essa coisa meio iconográfica, de cores, de elementos que me remetem imediatamente ao filme. Acho que tem um investimento emocional muito grande também, porque tem alguma coisa ali que o Baz Luhrmann cria com a Nicole, com o Ian, interpretando Satine e Christian, a história dos dois, que vai numa crescente, assim. Eu estava até conversando com os amigos depois que eu vi esse filme, porque eu me emociono com o cinema. Eu me sensibilizo com as histórias, assim. Não sou... Mas eu não tenho essa facilidade de chorar com as coisas, como eu vejo algumas pessoas falarem, né? De vai no cinema e chora. Ah, eu chorei com aquele filme, eu chorei com aquele filme. Não sei se isso é indício de valor de alguma coisa, mas assim, acho que Moulin Rouge é um dos poucos filmes que eu revejo e ainda me fazem chorar. Assim, eu acho aquela crescente ali no terceiro ato, de que quando a Satine ela rompe com o Christian, e aí a gente tem o número, a apresentação da peça no Moulin Rouge, e aquele clímax dos dois, e a reconciliação deles, e a gente vê a morte da Satine. É algo que ainda mexe emocionalmente muito comigo, assim. E a questão, como eu falei no outro vídeo, assim, tem uma coisa do colecionismo também. Moulin Rouge, acho que foi... Eu fiquei muito impressionado quando eles lançaram o DVD do Moulin Rouge, porque até então eu colecionava VHS, o DVD do Moulin Rouge acho que foi junto com o Silêncio dos Inocentes, acho que foi um dos primeiros DVDs que eu comprei. Eu fiquei Na época eu fiquei impressionado com o que eles fizeram no DVD, que a gente não via isso em VHS, né, de apresentar os bastidores do filme daquele jeito, assim, né? Aquela coisa que o pessoal fez de ramificar, né, os extras do making of, e você vai para, sei lá, as canções de Moulin Rouge, aí ele tem um link direto para o Come What May, ou então vai para o Lady Marmalade, aí tem a apresentação no MTV. Aquilo ali, naquela época, me impressionou bastante. Acho que hoje eu teria uma outra impressão com essa edição de DVD, mas o impacto disso para mim, como aquilo ficou marcado, foi nesse nível, assim. Então, acho que foi por essas vias, assim, que o filme acabou ficando
ficando se tornando algo muito importante, assim, muito vivo assim para mim até hoje. Eu não sei que você vê o Moulin Rouge hoje. Eu não tenho assim a mesma relação de afeto que você tem com o Moulin Rouge, porque o musical que na verdade eu sempre me peguei revisitando assim com uma certa frequência foi Chicago. Inclusive existe até hoje um debate de se foi Moulin Rouge ou se foi Chicago o responsável por ressuscitar os musicais no cinema hollywoodiano. E Moulin Rouge, de certa forma, ele representa um risco, um investimento de risco, né? Porque antes dele, o Hollywood estava no hiato, né, em relação à produção de musicais. O musical que nós tínhamos lá nos anos 90 se resumia aos, aos filmes da Disney, né, como não somente da Disney, como também de outros estúdios, como Anastácia, né? Então é aquela história, aquela narrativa que em alguns momentos é pautada por números musicais. Mas agora um filme que tem quase todos os seus diálogos cantados, né, no formato de Moulin Rouge, a gente não há muito tempo não experimentava. Acredito que talvez desde Evita, posso estar enganado, mas acho que talvez Evita tenha sido o último grande musical ali que foi testemunhado em Hollywood. Aí a concepção que as pessoas tinham, né, de musicais naquela época era justamente ou das animações ou desses filmes assim mais voltados para o público juvenil, que a sua parte musical na verdade era pautada ali por uma seleção musical ali que marcava os anos 90, né? Como Caindo na Real, Baladas em Nova York, tem também um filme com a Liv Tyler, que eu não sei o título, que é acho que é Empire Records. Então, a noção de musical naquela época era essa. Aí eu digo isso porque eu não tinha assistido musicais antes de ver Moulin Rouge lá nos meus 13 anos de idade. Cantando os clássicos, como Cantando na Chuva, eu só fui conhecer depois. Né? Então, o Moulin Rouge ele representa, para mim, essa importância, né? De introdução aos musicais. Só que justamente por ter sido essa introdução, a primeira vez que eu assisti, é um filme que me causou muitas estranhezas. Até porque ele é conduzido pelo Baz Luhrmann, né, que é um diretor que ou você ama ou você detesta, justamente porque ele é afeito a explosões de cores, muitas informações visuais, uma montagem bem frenética. Eu lembro que quando eu assisti o Moulin Rouge, eu ficava muito encantado ali com os números musicais, mas acho que eu tinha problemas acho que com o fator emocional da história. Que você até apontou a coisa do clímax, né? Ele até se dá de uma maneira cômica, né? E aí, de repente, vem aquela tragédia, né? Em relação ao romance, né? Que não é consolidado, no fim das contas. Mas aí, já partindo também para a experiência da revisão, que foi muito tempo depois, eu revi o Blu-ray que eu tenho aqui do filme. Inclusive, eu também tenho as duas trilhas sonoras. Eu também. Eu gosto, inclusive, da segunda. Acho que é porque tem o Come What May, que a versão da primeira é aquela versão remixada que eu não curto muito. Eu gosto da versão do filme. Sim. Eu E tenho aí, meu DVD que eu guardo até hoje. eu tenho tantas DVD, eu tenho o versões. Blu-ray, mas eu guardo o DVD até hoje porque foi um dos meus primeiros e também por essa questão afetiva mesmo. Acho que eles Também até tem, repetem alguns extras. também tem uma edição dupla dele, que é gringa, e é uma edição bem caprichada, mas eu acabei não pegando aqui. Mas depois eu tento exibir de alguma maneira. Mas, enfim. E assim, eu tive essa experiência, né, no início da minha adolescência como Rouge, e depois, com o passar do tempo, eu só revisitava o filme a partir de cenas, de números musicais, e pela trilha sonora também, porque aí o meu repertório musical foi também melhorando com o tempo. Aí eu falei, nossa, Moulin Rouge
usa Madonna, usa David Bowie, tem Elton Bono John, cantando tem Elton Nirvana, John. É, é uma mistura, assim, tem pop. Marilyn no meio, é uma loucura, né? E acho que aí foi bom ter levado tanto tempo para revisitar o filme, porque até mesmo essa questão emocional aí já ficou muito mais claro para mim, porque passado, né, esse impacto, né, da primeira assistida, né, que com todas essas explosões, informações, dá para perceber que o Moulin Rouge também é um filme muito honesto nessa questão dramática, porque logo no início ele já antecipa ali de que esse vai ser um romance fracassado, né, entre os protagonistas. Então, o fato da Satina Incrível. estar adoecendo ali já é uma informação bem clara para a gente ver. E isso não faz com que a gente, como espectador, não se engaje com aquela história, assim. Porque podia ser uma coisa que, uma informação que, ela vai morrer no final, como é que eu vou investir meu afeto naqueles personagens, na história daqueles personagens? Mas não, a gente se envolve mesmo com aquilo. E vale dizer que o Baz Luhrmann fez antes, né, uma adaptação bem moderna de Romeu e Julieta, do Shakespeare, e Sim. acho que ele ficou tão encantado, né, com essa narrativa que, de certa forma, ele também traz, né, um pouco dessa tragédia shakespeariana para essa história. É praticamente um Romeu e Julieta, né, também, só que é musical, né, e ambientado na Paris ali do início do século XX. Não, E assim, o que você falou da. E tem essa coisa da popularidade para mim, que ainda é uma coisa que me impressiona. Assim, se a gente for pegar, acho na carreira dela é esse papel meio iconográfico, né? Você vai, você lembra, você até hoje, eu acho que eternamente, quando você fala de Nicole Kidman, você vai lembrar da Satine. Se não for a primeira personagem que vem na sua cabeça, vai ser a segunda, a terceira, enfim. E é algo que, por exemplo, aconteceu com a Julia Roberts em Uma Linda Mulher, com a Audrey Hepburn em Boneca de Luxo, a Marilyn com O Pecado Mora ao Lado, enfim. E também, para mim é impressionante como isso é marcante. E quando eu olho a recepção do filme, assim, porque assim, eu não sei se você tem essa impressão. Mas vendo um pouco de como o filme foi recepcionado, me parece que foi a aderência ao Moulin Rouge foi uma coisa que não foi instantânea, né? Me parece que foi uma coisa, foi um aquecimento, foi uma coisa que foi aquecendo com o tempo, assim. Uhum. Porque ele não foi um filme que foi. Eu entendo muito pouco de números, gente. Então, essa coisa de quanto foi gasto, quanto ganhou e o que é que isso, nessa equação, o que é que tem de lucro nisso, você falando aí dos dados, para mim, me parecem números impressionantes, assim. Mas eu me lembro que, tipo, o começo dele foi complicado, assim, eu não acho que foi um filme que teve uma bilheteria extraordinária. Porque a impressão que a gente tem hoje é que foi um sucesso, assim, tipo, uma coisa que faturou horrores, assim. E aí, Ele não foi. tipo, a repercussão também da crítica foi um negócio que foi um pouco atravessado. É algo que você falou que eu concordo, assim. É um filme que tem essa marca do Baz Luhrmann, você gosta ou você não gosta dele. Então, tipo, quando a gente se depara com as críticas, a gente tem coisas que, ao mesmo tempo que são celebrações daquilo ali, como um grande feito, a gente tem outras que, assim, dão conta de algo completamente desastroso, de mau gosto e tal. Que Então, diz a tipo, notória crítica da Isabela Boscov, né, que a gente não esquece até hoje. tipo, eu me lembro muito, muito disso, assim, mas assim, quando a gente olha para ele hoje, a impressão que tem é que foi um daqueles arrasa-quarteirões, assim, que não teve uma trajetória muito de complicações, É, de obstáculos, mas não foi uma coisa complicada, assim. ele meio que fez um sucesso orgânico, ele se manteve Foi. muito tempo em cartaz nos cinemas, mas com aqueles números assim não tão expressivos, tanto que, tomando aqui os dados, né, se for avaliar apenas a bilheteria americana, ele apenas se pagou, né?
Tem ali também Sim. a participação australiana da coisa, mas digamos que é um filme majoritariamente americano, né? E assim, ele custou 50 milhões e nos Estados Unidos não chegou a 60 milhões na arrecadação. Isso, de certa forma, pode ser considerado um fracasso, porque, enfim, existe aquela coisa de que o filme ele precisa obter no mínimo 3 vezes o seu custo para ser considerado um sucesso. E isso ele só conseguiu mundialmente, mas ainda assim também não foi um estouro, né? O valor que fechou foi ali na casa dos 180 milhões de dólares. Mas eu acho que, em relação ao êxito comercial, acho que isso acabou sendo não tão levado em conta, porque a gente estava numa época em que o home video era muito importante. Então, o Moulin Rouge ele pode não ter tido uma carreira tão estrondosa nos cinemas, mas em home video ele se manteve muito bem na época, até porque teve as trilhas sonoras, né? Acho que o público jovem também teve uma importância muito grande também para fomentar, assim, eu não sei, eu penso em Moulin Rouge muito como um musical, não sei se eu posso fazer essa análise, só fazer uma coisa mais aprofundada, mas assim, acho que é muito musical da nossa geração, né? Como a gente, por exemplo, hoje a gente tem as pessoas falando de La La Land, né? E como tem um afeto reservado naquele filme, nossos pais e meus irmãos, né? Gostam muito do Grease, do Embalo de Sábado à Noite. Eu acho que da nossa geração, que eu me lembro, o Moulin Rouge teve esse impacto no pessoal da nossa idade que era adolescente e tal. Isso, a coisa da MTV, eu me lembro muito dessa coisa do Lady Marmalade, né? E como essa coisa da trilha sonora que você falou teve um impacto entre com uma geração, né? Eu acho que teve muito também essa coisa desse público, dessa geração de espectadores, meio que fomentou um pouco, ajudou a manter aquilo ali, a aquecer um pouco daquilo ali e fazer com que fosse outra coisa, né? Uhum. Exatamente. Eu acho que o home video foi muito importante pro legado que o filme tem hoje. Eu estava até Sim, apontando na hora que travou que o Lady Marmalade, inclusive, até ganhou o Grammy, e aí tinha a Pink e Christina Aguilera, né, que eram expoentes do pop naquela época. E, nossa, a música, é o uma coisa tanto que que. ela tocou, né, e isso ajudou a potencializar também as canções dentro do próprio filme. Aqui eu quero, Vanderlei, agora nesse ponto, agora avaliar o trabalho da Nicole Kidman. Eu penso assim que até então a Nicole Kidman ela teve assim trabalhos extraordinários, mas eu acho que o poder dela de cena, eu acho que realmente foi testado aqui, porque é muito difícil a gente ter uma introdução de personagem que consequentemente a atriz está incorporando, como a gente tem da Nicole Kidman aqui como Satine, quando ela está descendo naquele trapézio, né? Tem toda um silêncio, um jogo de luz, né? Para introdução daquela personagem cantando uma nova versão do Diamonds Are the Girl's Best Friend. E assim, a Nicole Kidman, ela teve assim anterior a esse filme, eu me recordo muito da introdução de retratos de uma mulher da Jenny Campion, né, mostrando todas aquelas faces femininas e depois aquela câmera se aproximando da Nicole Kidman. O Kubrick também foi um diretor que valorizou muito a Nicole Kidman no De Olhos Bem Fechados, embora ela seja uma presença coadjuvante, né, no filme. Mas acho que esse é o filme que de fato carimbou para mim a Nicole Kidman como uma verdadeira estrela hollywoodiana. Também tem essa impressão? sim. Eu acho que é aquela coisa do ícone, né? Quando tem muitos elementos ali que faz com que você se lembre daquilo ali por muito tempo, assim. Seja uma coisa meio eternizada, assim. Essa coisa da abertura que você falou, eu não me lembro agora se foi num comentário do Rob Marshall na versão comentada do Chicago, que ele fala que ele queria apresentar a Catherine Zeta-Jones como
se apresentavam as grandes estrelas de musicais, que era com o número musical. E eu acho que é mais ou menos isso, né? De você. E, tipo, não tem coisa mais apoteótica e mais memorável do que aquilo. Tipo, ela descendo daquele balanço, com aquele silêncio, aqueles personagens todos em volta dela prestando atenção nela e, tipo, enfim, aquela coisa tipo, que marca mesmo, né? E eu acho que é muito isso, assim, para além dessa coisa iconográfica, eu acho que também, porque assim, durante muito tempo eu também, apesar de gostar muito de Moulin Rouge, eu meio que minimizava o que era a atuação da Nicole Kidman nesse filme. Eu sempre, não, acho que a Nicole Kidman mesmo como atriz vem no To Die For, ela tem um trabalho mais interessante no Retrato de uma Mulher, ou no Dogville, ou até mesmo no Reencarnação. Mas assim, eu acho que vem muito de um desdém que a gente tem às vezes com o gênero mesmo, com musical e comédia, que é o que a gente tem É. aqui muito assim. E eu acho que isso vem desse espectro do adolescente, né? Eu tinha muita essa impressão por isso, assim. Muito quando a gente fala, por exemplo, da Gwyneth Paltrow, que até hoje sofre com essa coisa do Shakespeare apaixonado, ou até a mesma Emma Stone, que eu estou tentando rever, apesar de eu ter alguns poréns com ela como atriz, estou tentando rever esse rançozinho, porque eu acho que tem um pouco disso, né, de você minimizar o alcance de uma interpretação por ela estar localizada nesse gênero, né? E eu acho que tinha muito isso durante muito tempo, né? Eu até vejo às vezes o pessoal falando, o Oscar de 2001 teria ter sido para Nicole, assim, às vezes eu acho, graças a Deus, que não foi, porque eu acho que ela sofria na carreira dele esse mesmo processo, esse mesmo estigma que Gwyneth Paltrow, sei lá, acho que até a própria Reese, né, a Emma Stone sofrem de que receberam um Oscar não merecido. Não, as Uhum. pessoas, se ela recebesse o Oscar por Moulin Rouge, as pessoas falarem, mas esse Space que deveria ter ganhado, a Judi Dench, a É. Halle Berry, assim. E eu acho que talvez seja um papel mais completo. Não sei, assim, eu posso estar falando besteira, assim, mas às vezes eu tenho a impressão hoje que talvez seja o papel mais completo, porque quando você olha para aquele filme, o que ela faz naquele filme é praticamente tudo que uma atriz pode fazer na tela, né? Ela canta, ela dança, ela flerta com a comédia, ela flerta com a tragédia, ela vive um romance. É algo que ela até fala, né, que quando me ofertaram Moulin Rouge, eu vi aquilo ali, ela canta, ela dança, ela vive um amor, ela morre, assim, não tem como você recusar um negócio desse. Eu acho que é muito isso, assim. Não tem como você, pelo menos em coisa em testar, né, essa versatilidade de uma atriz. Eu acho que o Moulin Rouge é um desses papéis, uma dessas interpretações que fazem isso por ela, assim. E às vezes a gente recorre, sei lá, às horas, a To Die For, os outros, a Dove, porque são papéis dramáticos e tal, mas se a gente for pensar, a gente olha para a Moulin Rouge, essas variações, a gente fala da variação de Nicole de projeto a projeto, mas se a gente for pegar o Moulin Rouge, tem, assim, várias Nicoles, né, várias possibilidades, várias flexões É. que ela faz ali, acho que é bem interessante, assim. Não, eu concordo em absoluto. Isso é até mesmo um aspecto que eu ia citar no meu comentário, que do quão completo, né, é esse papel, porque de fato ela flerta ali com um sem número de possibilidades. Eu acho que Moulin Rouge foi essencial para ela também se consolidar, né, com uma atriz série que também é levada a sério, porque, por exemplo, a gente teve, né, Um Sonho Sem Limites, né, que é um filme muito importante na carreira dela, mas eu acho que não foi o suficiente para os diretores, né, os seus colegas a verem realmente como uma atriz séria. Que depois, enfim, ela teve outros filmes assim que foram feitos posteriormente que não tem, hoje em dia a gente avalia que não tem nenhum impacto na carreira dela, como o Pacificador, né, que quase É, ninguém mais lembra, que acho da que foi magia e feito. sedução podia ser mas eu acho que não. Hoje eu acho que as pessoas cultuam meio como uma coisa, mas eu acho que não teve É. essa. Uhum. Aí você. Batman Eternamente, né? Seria É, Batman mais para Eternamente aquela. acho que é outro. Outro.
Eu acho que o Batman Eternamente, acho que ele talvez só aumente um pouco mais a popularidade do nome dela, mas acho que em termos do trabalho em si, não Estrela representa. de cinema, aquela coisa, É. eu acho que... Eu queria só retomar, né, que a gente está nessa discussão, falando do... que eu quero também falar um pouco mais sobre a importância, né, o quão importante é Moulin Rouge na carreira da Nicole Kidman, mas eu só queria revisitar aqui alguns dados em relação a premiações, né? Que o Moulin Rouge ele foi indicado a 8 categorias do Oscar, mas ele venceu só de figurino e direção de arte. A Nicole Kidman foi uma finalista ao Oscar, ela ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz comédia musical, ela foi indicada ao SAG, mas na categoria de melhor elenco, e também ela ganhou o MTV Movie Awards de melhor atriz. Engraçado, você tinha comentado presente com você que o BAFTA ela não foi indicada, algo que eu não lembrava, que me deixou um pouco surpreso. E você falou, né, sobre esse, embora ela fosse a favorita de muitos ali, acho que talvez não fosse um melhor momento ali para ela receber um Oscar, até talvez pelo impacto imediato que isso teria na carreira dela. Mas você acha que ela pensava que ia vencer o Oscar? Porque para mim é um tanto controverso ali a reação dela quando o nome da Halle Berry é anunciado. Porque, enfim, né, foi uma premiação que ainda estava ali, né, no reflexo do 11 de setembro, e visivelmente a academia estava querendo valorizar um discurso ali em relação à representatividade, dando o Oscar para Halle Berry e para o Daisy Washington, né, nas categorias principais de interpretação. E aí teve também o Sidney Poitier, né, que foi um dos nomes ali que recebeu um Oscar honorário. E assim, para mim estava muito claro que por conta desse movimento a Halle Berry seria o nome ali celebrado, e a Halle Berry teve também, né, ela tinha conseguido uma carreira, né, em termos de premiações, né, por festivais e outras premiações de cinema. Mas, embora nesse currículo, né, que eu apresentei, a Nicole Kidman talvez não pudesse nem ser considerada uma favorita, a sensação que eu tinha que ela imaginava aquela estatueta para ela. Você também tem Você essa tinha a impressão? sensação que ia para ela? Eu tenho a sensação de que ela imaginava que ela ia vencer aquela Ah, estatueta. Pela reação que ela apresenta ah. quando a Halle Berry está dizendo seu Não, discurso. eu confesso que eu não lembro, mas assim, eu não sei. Eu acho que mesmo naquela época eu sempre tive um pouco de dúvida de que isso fosse acontecer, assim. Eu não sei, porque é muito disso que eu falei da questão do gênero, assim. Quando você vê, por exemplo, das concorrentes dela, ela tinha, acho que a Renée Zellweger, que estava meio que num território semelhante ao dela, né? Uma jovem atriz acho que ela, a Halle Berry e a Renée estavam nisso, né? Jovem atriz em ascensão. Mas a Renée e ela estavam meio que localizadas ali em comédia, em musical e tal. E você tinha três interpretações dramáticas e eram papéis muito fortes nesse sentido. Assim, você pega as personagens da Halle Berry, da Sissy Spacek e da Judi Dench, é meio que Oscar, não sei se eu vou estar sendo meio que precipitado em dizer isso, mas meio que Oscar bait ali, né? Uhum. Eu achei que foi um ano muito importante para ela, e que é algo que eu acho curioso, assim, que acontece com a Nicole no Oscar, né? Eu não, por exemplo, Os Outros e Moulin Rouge, a gente tem esse ano de 2001, que esse ano dela com Os Outros e Moulin Rouge, que foram atuações celebradas, foram filmes celebrados, mas eu não sei se eles são títulos meio chamariz para atuação. A academia até hoje tem um pouco de resistência com a atuação em gênero horror. Quando você tem um musical, comédia, atuações dramáticas sempre acabam sendo mais favorecidas. Então, eu nunca olhei para a indicação dela em Moulin Rouge como uma potencial vitória. Eu não sei qual era a expectativa que ela tinha daquilo ali. Talvez por ter sido um ano dela, né?
mas eu nunca senti que ela pudesse vencer por aquele papel. Eu sei, Eu até lembro que o Chris Rock, quando ele foi um host numa edição posterior ali do Oscar, ele até fala, né, que a Nicole Kidman mereceu um prêmio de melhor a reação. atuação É, é verdade, é verdade. Eu lembro para mim disso. tá, para mim tá muito na cara, porque eu acho que para mim esse Oscar também representava algo, uma conquista pessoal muito importante para ela, porque enfim, Sim, sim. ela estava já divorciada, né? O divórcio do com Tom Cruise, eu até tomei nota aqui, ele se deu exatamente em 8 Em de dois, agosto de 2001. que E foi, aí, foi mesmo finalizado, né? é, e a Nicole Papelaço. Kidman em retrospecto, quando ela fala sobre as horas, ela diz, né, que um Oscar para ela representaria muito essa fuga, né, daquele momento pessoal turbulento que ela atravessava, né? Todas as revistas falando do divórcio, o que Sim, aconteceu, o que vai ser da carreira dela agora. é. E eu acho que ela queria muito um Oscar ali como um, um Isso meio momento que. simbólico ali de superação, né, dessa turbulência. Sim, E sim. aí, tanto que aí quando esse momento chega em As Horas, você percebe que ela até, embora o discurso dela seja muito bonito, né, em As Horas, né, quando ela recebe aquela estatueta, é um tanto imaturo também a postura dela, né? Eu Não até, é. Não, diga. não, eu até apontaria isso que uma coisa que eu gosto muito da Nicole Kidman, além do amadurecimento profissional, também foi o pessoal, que hoje ela é uma mulher totalmente diferente ali quando ela vai fazer os seus discursos, né? Sim, Em As Horas é uma coisa meio. Ela tá meio perdida ali. Ela também revelou, né, numa entrevista que ela, ela teve uma noite maravilhosa, né? Recebeu o Oscar e tudo mais, só que no fim da noite ela estava lá num hotel 5 estrelas, sozinha na sacada, segurando a estatueta dourada, mas com a vida acho que pessoal. talvez se ela tivesse vencido por Mulan Rouge, a gente tivesse, sei lá, um discurso mais espontâneo. Eu também sinto isso É, assim no discurso do Oscar dela de Azores, né? Que é uma coisa muito, estava muito preparada para aquilo ali, né? é. Talvez a gente tivesse um discurso mais espontâneo. Mas eu não sei se você sente isso no Mulan Rouge, assim. Mulan Rouge é um projeto que eu acho, assim, um milagre. Não sei se um milagre pode ser dito, porque eu acho que talvez a campanha da Fox tenha sido muito forte, assim. Mas, assim, eu não consigo ver esse filme como um candidato óbvio a Oscar de melhor filme ou de. Talvez tenha alguns elementos ali que acabem levando ele a ser algo mais com recepção melhor da academia, né? Tipo, a questão da tragédia, do romance e de tudo aquilo ali. Acho que tá um musical em dada medida, mas acho que pela forma, eu olho para ele, eu nunca vi um filme como eu acho também não sei se é estigma da gente com Oscar, mas eu nunca vi como algo muito óbvio que você olha e fala assim, não, esse filme vai pro Oscar. Se você pensasse, sei lá, em agosto de 2001, quando a gente teve algum primeiro contato com esse filme, assim. Uhum. Eu acho até um milagre, assim, ele ter conseguido tanta receptividade com a academia como ele conseguiu, assim. Mas eu É acho que isso que verdade. você fala tem, tem uma coerência com o clima da época, né? Acho que ela talvez tivesse na expectativa mesmo que aquele papel, pelo que as pessoas diziam, como estava a carreira dela naquele momento, talvez ela pensasse que fosse uma consequência lógica, né? E agora, para encerrar a conversa, acho que seria interessante fazer considerações finais, só que eu acho que eu não tenho muita coisa a acrescentar em relação à importância, né, de Mulan Rouge na carreira da Nicole Kidman em retrospecto. A gente avaliou, né, como foi, né, o impacto desse filme à época, e acho que agora, pensando, né, com esse distanciamento de 20 anos, acho que fica essa mesma impressão de que o,
esse filme representa um ponto de virada radical na carreira dela, né? Foi ali alicerçado também com os outros, mas acho que foi finalmente o filme que ela precisava ali para que todos realmente a vissem como uma atriz séria, mas também sendo um projeto importante ali para construir uma nova era, tanto na carreira quanto também na vida pessoal, depois desse divórcio, né, do Tom Cruise. Acho que vem um momento de autonomia, né? E é bem curioso como isso aconteceu bem, tipo, essa transição de olhos bem fechados, né? Que é esse momento da carreira dela em que ela tem ainda vínculo com esse relacionamento público, né? E como isso acabou também trazendo algumas consequências para os direcionamentos que a carreira dela vinha sendo dada até então. E como isso é meio que um anúncio de emancipação, não é um anúncio, mas uma emancipação de fato, né? Como a gente vai olhar para ela dali em diante como uma figura autônoma mesmo, como uma estrela autônoma, né? Eu acho que vai muito nesse sentido, assim. E estava lembrando agora que curioso que Moulin Rouge, de certa forma, também representou ali a saída da Nicole Kidman de dois projetos que talvez direcionassem a carreira dela para caminhos bem diferentes. Acho que não tanto, enfim, né, porque por conta, né, da exigência física do papel, ela teve um problema no joelho, né, que durou por muito tempo. Acho que ela também teve ali ela teve quedas que prejudicaram as costelas dela, né? Eu até estava lendo curiosidade de que tinha momentos que ela se apresentava com cadeira de rodas ali durante as filmagens. Aí, por conta, né, dessas consequências físicas, ela perdeu o papel em O Quarto do Pânico, que acabou indo para a Judy Foster. Ela até faz uma ponta no filme, não sei se você lembra, né, com a voz da, da nova mulher do ex-marido, né, da personagem do Judy Foster. Mas aí teve também ela perdeu também em Carne Viva. Em Carne Viva me parece que foi mais por questões emocionais, porque o Em Carne Viva estava acontecendo ali bem no momento em que ela teve um respiro dos filmes que estavam envolvida, e aí estava avaliando também as consequências do divórcio. E aí eu lembro que a Jane Campion tinha relatado em entrevista que ela preferiu se afastar do filme e dar o papel para Meg Ryan, embora ela continue ali como uma produtora. Mas eu fico imaginando, né, como seria a carreira dela se Em Carne Viva tivesse acontecido com ela como protagonista e com todo aquele teor erótico, né, presente no filme. Porque eu lembro que foi um filme... Eu adoro o filme, eu acho que a Meg Ryan tá excelente, mas a gente lembra, né, que foi difícil para Meg Ryan, né, depois que ela fez esse filme. E foi um ano, foi essa quebra, sim, depois do Oscar, né, que foi justamente o ano de Dogville, eu via muita coisa a respeito disso, assim, das escolhas que ela fez pós-Oscar, de não serem escolhas muito favoráveis para ela, se a gente for pensar numa atriz que está querendo manter um status de queridinha de Hollywood, que é o que ela estava tendo até então, né? Você fazer Dogville, imagina se a gente tivesse Dogville e Em Carne Viva no mesmo ano, assim. Era um negócio que teria um impacto muito grande e mas ao mesmo tempo não seria estranho vê-la nesse filme, né? Não seria uma escolha não natural do que a gente conhece dela, né? Das coisas que ela faz. Eu acho que naquele momento seria muito estranho e talvez poderia arranhar um pouco a carreira dela. Mas, por exemplo, Reencarnação, quando aconteceu, a gente já sabia, né, o que esperar dela, porque, enfim, aí já tinha acontecido Dogville, e aí falar, a gente assistiu com certa naturalidade ali, né? E aí, Reencarnação também não deixa de ser um filme bem controverso. Tem uma coisa interessante que eu acho também Moulin Rouge, assim, que eu vejo as pessoas falarem muito dessa... Porque Moulin Rouge, ela interpreta uma figura que ela está sempre lidando com essa coisa do que
do que ela é no privado e do que ela performa para os outros personagens, né? Uhum. Dela ser essa mulher que tem inseguranças, que tem sonhos na vida íntima, mas que quando ela se apresenta em público, quando ela está lidando com o Duke ou com o Harold, com o Harold nem tanto, mas com o Duke, por exemplo, dela se mostrar como aquela figura extremamente segura, que é, não é afeita a sentimentalismo, e de ser algo que ela lida muito bem em outros momentos da carreira dela, como o Big Little Lies, né? Dela fazer algo parecido com isso, mas em outro lugar, em outra instância. E de ser algo que as pessoas também falam que é algo frequente de como ela lida com é, o público, não o público, mas assim, como ela lida com a presença dela em público, né? Nas entrevistas, quando ela está em situações diante de plateias, diante de como ela tem essa coisa um pouco reservada e que existe aquele dela não ser aquela figura que se mostra tanto publicamente, que tem uma construção de uma persona ali pública. Eu acho sempre interessante quando as pessoas fazem essa É associação. Não sei verdade. se Uhum. Eu concordo. É interessante também perceber como tem como ela passa a lidar, né, com essa questão da própria privacidade também, de e, como se porta em público. Até e não sei porque se você sente, diga. não pode falar. Eu estava falando que não, que o divórcio, né, além de ser uma consequência, né, bem dramática na vida dela, tem também toda a questão com os próprios filhos adotivos, né, todas Sim, aquelas sim, especulações por causa da sintologia. sim. E eu não sei se você sente isso hoje, eu sinto ela muito mais espontânea e mais tranquila lidando com essas coisas. A gente vê algumas entrevistas dela na época do lançamento de Moulin Rouge, seja em talk show, nos making-offs, nas coletivas, coisas desse sentido. A gente percebe sempre a figura um pouco mais distante até da, do outro, assim. Quando eu olho, às vezes, hoje os depoimentos delas, entrevistas, eu percebo outra pessoa, assim. Eu acho que ela Sim, lida totalmente. de maneira muito mais espontânea, aberta, ao mesmo tempo também mantendo sendo um pouco mais, sendo muito mais reservada, mas assim, um pouco mais espontânea, sem um pouco daquela tensão que às vezes se tem de não dizer alguma coisa que possa de alguma maneira revelar alguma coisa do privado dela, enfim. E a maneira como ela até luta com o finco ali com a promoção de filmes que ela realmente acredita, como o caso do Destroyer, o Preço do Passado, um filme totalmente independente ali que não teve, não contou com recursos ali de divulgação, porque enfim a prioridade da distribuidora naquela época eu lembro que era o Vice e aí eu até fiquei surpreso assim com o tanto que ela promoveu aquele filme, né? Indo no cinema após a sessão conversar com o público, depois tendo um dia de imprensa ali com a Karen Kusama. Ela de fato mudou muito em relação a como. É, Acho que agora ela é uma pessoa que gosta de falar com a imprensa para promover seus é, trabalhos. E ela sempre também revela um pouco da sua face particular, mas tem que é, entregar tudo. Né? sim. Eu acho que vai muito do período, assim. Esse período de 2001, assim, talvez tenha sido um ano bem tumultuado em que a gente tenha visto essa figura, tinha conhecido a figura pública da Nicole mesmo, meio que nesse momento, e aí fica um pouco essa imagem, assim. Uhum. Bom, Vanderlei, a gente passou por todos os tópicos de Mulan Rouge. Eu agradeço por ter topado esse convite para conversar sobre o filme. E depois a gente precisa conversar para saber qual será, né, o próximo filme que a gente pode falar sobre Nicole Kidman. Se você assistiu, Obrigado.
Eu ia falar que se as pessoas que assistiram gostarem da nossa conversa, quiserem recomendar um título também, a gente vai ficar atento aos comentários. A gente prioriza Sim. qualquer coisa. Obrigado, Alex. Enfim, obrigado pelo convite e pelo convite para participar do projeto. Desde que você falou, me interessei de cara, assim, era algo que eu sempre quis participar. Enfim, obrigado a todo mundo que está assistindo e, tipo, pedir para todo mundo quem quiser acompanhar também é, o meu canal no YouTube também, o arroba Chovendo Sapos. Eu tô postando coisas com uma certa frequência, não sei como é que eu vou lidar com essa coisa da frequência, mas sempre tem alguma coisa lá, quem quiser dar uma passada lá. E tô ansioso pela próxima conversa da gente agora. Neste momento do vídeo vai aparecer um ícone ou aqui em cima ou aqui embaixo com o ícone para você se inscrever no canal do Vanderlei. Não deixem de prestigiar também o trabalho dele. Vanderlei, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.